Hoje nós vamos conversar sobre uma ferramenta que acompanha todo bom programador, o pseudocódigo. Pense nele como um rascunho inteligente do seu programa, um jeito de organizar as ideias antes de escrever uma linha sequer de código em C, Java, Python ou qualquer outra linguagem. Em vez de se preocupar com ponto e vírgula, parênteses e detalhes de compilador, você foca apenas na lógica, no passo a passo da solução. Para chegar lá, precisamos começar lembrando o que é um algoritmo, uma sequência finita de instruções bem definidas, ordenadas e sem ambiguidade, que levam à solução de um problema específico. Toda vez que você segue uma receita de bolo ou um passo a passo para montar um móvel, está seguindo um algoritmo. O pseudocódigo entra justamente como essa ponte entre a nossa linguagem do dia a dia e a linguagem de programação, permitindo descrever o algoritmo de forma clara e estruturada, mas ainda humana. Existem várias formas de representar algoritmos. Você pode usar a linguagem da linguagem natural, escrever um texto corrido, pode usar fluxogramas com caixinhas e setas, ou pode recorrer ao pseudocódigo, que mistura o melhor dos dois mundos, a clareza do português com a organização de uma linguagem de programação. Por isso ele é tão usado para aprender lógica. Algumas características são fundamentais. Primeiro, ele é independente de linguagem. Não é C, não é Java, não é Python, mas pode ser facilmente convertido para qualquer uma delas. Segundo, o foco é totalmente na lógica, no raciocínio, deixando detalhes técnicos de lado. Terceiro, ele é bem estruturado, usa blocos, indentação e palavras-chave para deixar o algoritmo visualmente organizado. E por fim, precisa ser legível. Qualquer pessoa com noções de lógica deve conseguir entender o que está acontecendo. Em geral, um pseudocódigo começa com um cabeçalho que dá nome ao algoritmo, pode ter uma parte de declaração de variáveis, depois vem o corpo com as instruções e, por fim, o encerramento. Algo como algoritmo, depois var, em seguida início, o conjunto de instruções e, por fim, o fim. Essa estrutura dá uma sensação clara de começo, meio e fim do raciocínio. Dentro do corpo do algoritmo, 3 tipos de comandos aparecem o tempo todo. Os comandos de entrada, com o leia, para receber dados do usuário. Os comandos de saída, com o escreva, para mostrar resultados ou mensagens na tela. E as atribuições, em que usamos o símbolo setinha, ou mais ou menos, dependendo da notação, para indicar que uma variável recebe um determinado valor ou resultado de uma expressão. Depois entram as estruturas de decisão, com o se, então, senão, fim-se. O algoritmo passa a escolher caminhos. Por exemplo, ao testar se a idade é maior ou igual a 18 para decidir se a pessoa é maior ou menor de idade. Isso torna o programa capaz de reagir às situações, em vez de fazer sempre a mesma coisa. Em seguida, vêm as estruturas de repetição, os famosos laços, com enquanto o algoritmo testa uma condição antes de repetir um bloco de comandos. Com repita até, ele executa primeiro e testa depois. E com o para até, usamos um contador, como um i de 1 até 10, para repetir um conjunto de instruções, um número definido de vezes. É assim que tratamos listas, processamos muitos dados e evitamos escrever o mesmo comando várias vezes. Para ver tudo isso funcionando junto, pense no cálculo da média de 2 notas. Declaramos as variáveis, pedimos as 2 notas com leia, calculamos a média com uma expressão aritmética e mostramos o resultado com escreva. Em outro exemplo, ao verificar se um número é par ou ímpar, usamos a operação emod para testar o resto da divisão por 2 e, com uma estrutura SE, exibimos a mensagem correspondente. São problemas simples, mas que já envolvem entrada, processamento, decisão e saída. Por que tudo isso é tão importante? Porque o pseudocódigo é uma etapa de projeto. Ele ajuda a planejar, discutir em equipe, documentar e testar a lógica antes de escrever o código
de verdade. Facilita o ensino, separando a dificuldade da lógica da dificuldade da sintaxe e serve como ponte direta para linguagens como C, C++ ou Python. Você pode, inclusive, fazer teste de mesa, simulando manualmente a execução linha a linha para identificar erros de raciocínio. Então, o próximo passo é praticar. Crie pseudocódigos para situações do seu dia a dia, faça testes de mesa, tente depois traduzir para C e veja como a lógica praticamente se mantém. Quanto mais claro for o seu pseudocódigo, mais limpo, eficiente e fácil de manter será o seu programa final. Gostou do vídeo? Então curta e compartilhe para ajudar o canal. Nos vemos na próxima aula.